A presença de etanol em frutos, isso aqui é maçã Royal Gala. Quando o fruto foi colhido na colheita, tinha 0,25 microgramas por litro. Quando o fruto ficou em atmosfera controlada, com 1,2% de oxigênio, ele foi para 1,93 microgramas por litro. Agora, quando ele estava em atmosfera controlada dinâmica, né, com fluorescência de clorofila, que nós vamos entender melhor como funciona esse processo, ele já aumentou um pouco a produção de etanol, e quando estava na ACD com quociente respiratório, a produção de etanol foi bem mais elevada, né, com concentrações de oxigênio menores do que 0,20, 0,25%. Então, nessas tecnologias, a fruta fica numa condição de baixíssimo oxigênio. Então, o álcool em excesso no fruto é prejudicial para a conservação. Isso já é conhecido. Níveis baixos de etanol é importante. Por quê? Porque reduz a síntese de etileno. E isso foi comprovado, então, por alguns trabalhos, que esse etanol, quando aplicado no fruto ou no vegetal, ele reduz a síntese de etileno. Percebam que quando aumenta a dose de etanol aqui, reduz etileno, reduz a CC oxidase, que é a enzima formadora de etileno, e reduz a respiração. E aqui temos um estudo onde se tem a expressão de genes que produzem o etileno. E o que dá para notar? Esse trabalho aqui, eles tiveram uma situação controle, onde tinha expressão dos genes normal, então genes para CC oxidase, genes para CC sintase, que são enzimas que produzem o etileno. Quanto maior a presença desses genes, maior a produção de etileno pelos frutos e mais rápido ele vai amadurecer. Então percebo numa condição normal, tem a expressão desses genes. Quando se aplica etileno, então aqui nesse vegetal, eles perceberam um aumento na expressão desses genes. Por quê? Porque o próprio etileno ele estimula a sua síntese, né? A síntese autocatalítica de etileno. Quanto mais etileno tem, mais etileno o fruto vai produzir e mais rápido ele vai amadurecer. E observe o interessante, quando eles aplicaram etanol, a expressão desses genes ela foi reduzida. Então percebam que aqui para CC oxidase e para CC sintase, principalmente para CC oxidase, né, foi praticamente inibido. Mesmo quando eles aplicaram etanol mais aplicando etileno por cima, a expressão dos genes foi baixíssima. Em resumo, o que quer dizer isso? Que o etanol ele reduz a síntese de etileno e, por sua vez, atrasa a maturação dos frutos. Mas tem que ser em doses adequadas. Se é excessiva, a fruta vai ter problema durante o armazenamento. Tá? Então, por que não podemos usar um nível de O2 bem baixo de forma estática ao longo do armazenamento? Quando se faz o uso de concentrações estáticas de oxigênio ao longo do armazenamento, como por exemplo 0,15%, percebam que essa síntese de etanol e outros compostos da fermentação ela é bastante alta. E isso faz com que o fruto apresente danos, como a gente pode observar aqui, e tenha muito distúrbio fisiológico, como por exemplo o escurecimento da polpa, aumenta a incidência de podridões, diminui frutos sadios. Então tem uma série de problemas, né, injúrias, né, que são causadas por esse nível de oxigênio estático. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você usa uma atmosfera controlada convencional e usa os níveis extremamente baixos de oxigênio, isso é prejudicial para o fruto. Mas quando você usa um método de detecção desse nível mínimo de oxigênio, que aí entra a atmosfera controlada dinâmica, você consegue então perceber, captar os sinais dos frutos quando eles estão com um nível de oxigênio muito baixo a ponto de produzir excessivamente esses compostos da fermentação, tá? Então, essa atmosfera controlada dinâmica, ela é uma tecnologia que vem aumentando o seu uso ano a ano, né? Aqui temos uma informação lá de Washington, nos Estados Unidos. Então, cerca de 29% das novas câmaras, elas estão nesse sistema. No Brasil, nós já temos um uso crescente da atmosfera controlada dinâmica, né? Temos grandes empresas
que armazenam maçã, principalmente, fazendo uso dessa tecnologia, que permite uma conservação dos frutos por longos períodos e com boa qualidade. Então, nós temos basicamente 3 formas de detecção desse nível mínimo de oxigênio na atmosfera controlada dinâmica. Uma delas é através da produção de etanol. Vocês viram que quando o fruto fica em baixo oxigênio, ocorre um aumento na produção de etanol, um aumento na fermentação. Então, uma das formas que se usa é medir o quanto desse etanol está presente no ambiente da câmara ou na fruta e regular o nível de oxigênio através disso. Uma outra forma é a fluorescência de clorofilas. Então, as clorofilas que estão na casca do fruto, elas emitem sinais quando elas estão em baixo oxigênio. Então, quando elas estão com oxigênio insuficiente, ela emite uma fluorescência. Então, é uma outra tecnologia usada. E também temos uma tecnologia chamada quociente respiratório, que consiste em medir o quanto de gás carbônico o fruto está produzindo em relação ao quanto de oxigênio ele está consumindo. Se essa relação for muito alta, quer dizer que o fruto está fermentando muito e pode ter problema. Então, o nível de oxigênio é ajustado de acordo com esse quociente respiratório. Tá? Então, aqui temos exemplos de algumas empresas que trabalham com a dinâmica com produção de etanol, algumas tecnologias, né? Outras aqui com quociente respiratório e outras com a fluorescência de clorofila.